Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Plano Talks, ao lado de Pedro Moraes, meu filho, e hoje tendo o prazer de receber um dos expoentes da arquitetura paraibana, uma figura de tradição com seus traços arquitetônicos, nosso amigo Paulo Macedo. E para a gente é um grande prazer ter a presença de Paulo Macedo aqui com a gente para bater um papo bem informal, tanto que hoje a gente está aqui, ó, já com vinho servido. Isso tem uma razão de ser, né? E tá diferente esse Plano Talks. Tá diferente. Primeiro com vinho, Paulinho. Que bom que foi comigo, então. Logo você que é um grande entendedor, inclusive. Não, entendedor não. Você é um grande entendedor. Tomador, é diferente. Mas tem hora que eu tenho dúvida se ele é mais vinho ou é mais cerveja. É um mix. Começa na cerveja, troca pro vinho branco, depois vai pro vinho tinto à noite e por aí vai. No outro dia a mesma coisa aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito grato. É um Valeu, grande prazer a gente ter você aqui. É um aqui. prazer meu. Sentindo a ausência de Luca Macedo. Exatamente. Né? O Luca hoje teve ele precisou ensaiar, né? Vai fazer um show, abrir o show aí do Capital Inicial. Semana que vem aí, no dia 9, né? Inclusive, Luca, falando diretamente aqui pra você, não justifica, viu? Capital Inicial fica pra depois, pô. Tô brincando, você tem um lugar aqui, eu converso com você. Mas o Luca vai ter outra oportunidade aqui com a gente. Mas seria com maravilhoso, certeza, né? Porque assim, a gente vê pai e filho aqui junto nessa missão, do jeito que o Luca tá lá comigo, me ajudando bastante, né? Com Ainda certeza, tá no demais. caminho da formação, mas assim, desempenhando um papel bacana lá no escritório que tem elevado bastante, né, o nível dos trabalhos, as apresentações. A gente está muito satisfeito lá. Eu digo sempre, Luca Macedo é um jovem, um segundo filho de Paulo, estudante de arquitetura, próximo de concluir o curso dele, e vai ter uma importância fundamental dentro do Paulo Macedo Arquitetura, que é aquele gás jovem, com a visão acadêmica, saindo da faculdade com todo aquele gás, né? E já está fazendo a diferença como estagiário lá no escritório, né, Paulo? Não é verdade? Porque o pessoal de outra geração, né, Glauco? Ele, assim como o Pedrinho, tem uma destreza desses instrumentos novos aí da informática, né? Que vem com coisas bacanas e encanta muito o cliente, né? Recentemente fizemos uma apresentação para o Grupo Aliança, uma apresentação que foi assim, bastante elogiada, reconhecida, elogiada pelo corpo técnico, pelo CEO, até pela diretoria, né, lá, os acionistas. E assim, dá um prazer muito grande, né? Porque traz ao escritório aos dias atuais, né? A gente continua num processo lá interno de atualização constante, né? São cursos, agora mesmo a gente vai fazer essa viagem para Miami, né? Que é uma viagem importantíssima para conhecer lá e fazer uma imersão arquitetônica, né? Lá Verdade. Mas antes de você já está em Miami e a gente está aqui ainda no início, eu queria nós vamos chegar em Miami e eu vejo essa imersão com uma importância muito grande, até porque eu tive a oportunidade com você outra vez em um grupo de outras pessoas daqui também, um grupo bem resumido, bem restrito. A gente fez uma participação no workshop desse em Portugal e foi muito São celeiros, né? Celeiros do nosso mercado. Mas às vezes o nosso quem nos assiste, o nosso canal do Plano Talks, o internauta, que está lhe vendo, que está tendo a oportunidade muitas vezes de lhe ver, de lhe conhecer nesse instante, mas já escutou falar em Paulo Macedo no cenário da nossa cidade, no meio do mercado imobiliário, da arquitetura. Sua trajetória como arquiteto, por quê? Como foi esse despertar pela arquitetura? São quantos anos de profissão? Os principais projetos? Como tudo começou? É uma longa história, né? Porque assim, minha formação é de 1990, né? Ora, antes disso aí, como começou, né? Despertar um interesse pelo desenho, havia um interesse pessoal pelo desenho, uma certa facilidade para isso. Lá no Colégio Pio X, onde estudei minha vida toda, era eu que fazia os desenhos das camisas de jogos, camisa de fera, camisa de etc. Caricatura, né? Dos amigos.
nunca fui muito assim, não tenho muita essa habilidade, né? Que a caricatura é uma coisa muito bacana. Mas assim, a gente começou com isso, começou meu pai. É uma pessoa que é odontólogo, é dentista, minha mãe também, né? Meu pai até hoje atua na área estética, né? E tem uma percepção estética muito grande. Talvez isso tenha também passado um pouco para mim, né, essa coisa do trabalho bem feito, a coisa do trabalho meticuloso, né, Paulinho? Meticuloso. Excelente palavra essa aí, meticuloso, né? E daí, lá no passado, meu pai construiu uma casa com um arquiteto muito bacana aqui, Regis Cavalcante, uma casa muito boa. E naquela oportunidade, tive a oportunidade lá atrás de dar aqueles primeiros riscos aí. Risquei um móvel de não sei o quê, ajudei a fazer lá, e meu pai pegava aqueles desenhozinhos e traduzia aquilo, e os móveis foram feitos. A primeira experiência, de fato, foi essa, né? Lá no passado, falando de uma coisa bem atrás. Em 90 me formei, muito inquieto, né, do meu jeito de ser, e antes de me formar eu já tinha um escritório que prestava serviço a diversas empresas locais. Por exemplo, a primeira empresa que me deu assim um pontapé bem bacana foi a Planck, né? Foi a Planck que me contratava para fazer as perspectivas eletrônicas, manuais, né? Hoje é eletrônica, né? Ponto de fuga, linha, régua, nanquim, né? Fazia tudo lá para eles venderem os projetos do Dr. Mário Lácio, né? Que é o nosso saudoso falecido Dr. Mário há pouco tempo atrás. Foi uma empresa que acreditou, e depois eu me tornei arquiteto e fiz inúmeros projetos para ele, né? Em várias cidades do Brasil, inclusive, não só de João Pessoa, né? Então, como eu disse, a trajetória começou em 90 e viemos acumulando experiências, né? Em todas as esferas da arquitetura. Não só de residências, assim, mas assim, clínicas, universidades. Aí é difícil, aí esse tema, o mercado imobiliário. Projetou muita casa? Não tantas, Glauco. Nem no início. Tantas, não. A casa é uma célula muito interessante, é uma célula muito particular, né? Você, quando faz um prédio, você faz um prédio para ninguém. Ou você vai, na verdade, para o mercado. Então, você tem um cliente que vocês da imobiliária, Ou é algo muito específico, né, Paulo? Ou algo muito específico, é verdade. Mas, no geral, assim, Pedrinho, ele é um produto que é feito para o mercado. Mercado, né? Ele ouve vocês de imobiliária, ouve o comercial, né? Ouve os anseios, vem os conceitos e sai um produto. Eu não sei quem vai comprar aquele produto, eu não sei quem vai viver nele, diferente de uma casa. Né? A casa você tem que entrar no universo daquela família, em particularidades muitas vezes difíceis de você perceber e tirar do cliente aquela particularidade dele para fazer a casa dele. Né? Então, não fiz muitas casas na minha vida. Já prédios, aí tem uma boa coleção. Tem uma boa coleção, né? Em todos esses... Além de João Pessoa, Paulinho, tem em quais outras cidades assim mais marcantes? E outros estados, né? Na verdade, graças a Deus, a gente tem um portfólio bastante extenso, né? E nós temos na Paraíba, né? Nós temos Campina Grande, muita obra em Campina Grande, obras de muita qualidade. Construtora Orovel, aqui eu deixo o registro, porque é muito bacana a empresa. São prédios grandes, sabe, Pedro? São prédios grandes, prédios muito bem feitos. Conheço os projetos. Bacana. Patos, Cajazeiras, né? Patos, nós temos junto um empreendimento em Patos, né? O JPS, né? JPS 391. 391. E enfim, aí Natal, né? Também a cidade de Natal me recebeu de braços abertos e a gente fez muita coisa em Natal. São Luís do Maranhão, fizemos o Alphaville de São Luís do Maranhão. E por aí vai, até no exterior, né? A gente tem obra também em Angola, foi uma experiência muito interessante. Quando a gente foi a Angola, né? Conhecer lá e trabalhar para um grupo brasileiro que execute obras em Angola, e a gente trabalhou lá. Caramba, eu não sabia de Angola. Fui 2 vezes em Angola, foi uma experiência muito boa, muito boa. Assim, de você ver como que é... Uma imersão, né? Fazer um trabalho internacional. Sim. Né? Não era nada, um projeto rebuscado, mas assim, era um condomínio, foi
Foi executado um condomínio de uns 20 casas, se não me falha a memória, para os administradores de uma barragem, de uma hidrelétrica que foi construída lá, né? Então essa foi a nossa experiência internacional. E por aí vai. Ô Paulinho, você é um cara extremamente requisitado desde o momento da sua formação ali. E eu queria saber assim, qual é o segredo para isso? Você se tornar um arquiteto renomado assim, sem limite de tempo, digamos dessa forma. Primeiramente a gente sempre tratou muito bem as pessoas, sempre cultivou muito amizades. Eu tive a felicidade de estudar num colégio marista, né? A minha vida inteira, não como hoje, que muitas vezes sai se pulando, né, de colégio um por um, mas a gente conheceu muita gente. E quando você se torna um profissional, tem muita gente que já lhe conhece daquele passado lá. Daquele momento passado. E lhe confia as coisas, sabe quem você é, sabe sua trajetória. Isso foi muito importante na minha vida, até hoje é, né? E aí quando você começa a corresponder, isso vira um efeito positivo e constante. Exatamente, né? No escritório a gente busca se atualizar, né, em todos os aspectos, não só o aspecto, vamos dizer, do espaço, né, físico ou da informática, mas assim, do aspecto projetual da atividade em si, né? Então hoje a gente vê no mercado uma mudança muito forte, uma mudança estética, uma mudança de consumidor. Quem está consumindo hoje? Né? Quem está consumindo? Essa é uma consumindo pergunta. O que exatamente? Né? E o que? Né? Existe um consumo de faixas etárias que não são mais a faixa etária do meu pai, que hoje tem 80 anos de idade. Então, quem consome hoje não é mais essa faixa. Então, não posso projetar mais edifícios para pessoas como meu pai, de 80 anos. Eu tenho que projetar estética, funcionalidade, dinâmica de projetos para quem está consumindo hoje, que é um público bastante jovem. É aí onde a gente procura se atualizar, é aí onde a gente busca informação, é aí onde Luca, meu filho, junto com nossa equipe lá, que tem muita gente jovem, entra com as concepções novas, com as ideias, e a gente vai se mantendo nesse mercado, né? Um mercado bacana, que dá para todo mundo. Agora, de fato, temos uma demanda. Existe uma trajetória, existe uma história, né? São 30 anos de trabalho, não são 30 dias. E qual a análise que você faz do mercado hoje, da arquitetura, em João Pessoa, de forma específica? Eu acho assim que João Pessoa, ela inclusive, ela é muito destaque no cenário de arquitetura nacional. Concordo. E principalmente no cenário de arquitetura imobiliária, de edifícios para o mercado imobiliário. Nós temos excelentes arquitetos, colegas meus de Natal, colegas meus de Maceió, colegas meus de Recife, reconhecem na arquitetura paraibana um diferencial muito grande, né? Muito grande. Nós temos projetos muito bonitos na nossa cidade e bons e bem colocados como obra de arquitetura, né? A gente tem projetos, inclusive um seu muito marcante, é o Turgenev, né? O Turgenev é um projeto que, assim, foi um desafio muito grande lá para a empresa da gente, para a equipe, porque é um projeto diferenciado a nível Brasil, né? É um projeto que ele hoje é o edifício mais alto do Nordeste. Né? Nordeste. Ainda é um dos mais altos do Brasil. Um dos mais altos do Brasil. Acho que ele está em quarto. Não me recordo exatamente. Quarto ou quinto, porque Balneário de Camboriú está... Tem uns demais, né? Passando a Dubai brasileira lá, né? Está passando todo mundo lá. Mas, assim, um projeto de engenharia muito difícil. Então, a arquitetura tem que dar os braços com engenharia para dar um resultado daquele. Né? Um projeto complexo, porque é um mix, né? De serviço, comércio e residencial. Um projeto bem ousado. Um prédio sem muros, né, Paulo? Um prédio sem muros também. Um prédio sem muro, com integração com gentileza urbana, né? Um prédio que tem um DNA suíço, o grupo é um grupo suíço, e a gente também juntar esses interesses também não é tão fácil assim, né? Mas a gente conseguiu, a partir do Tour Mont Blanc, né? Que também é um outro projeto muito bacana, conseguiu entender como que aqueles caras
né, a TWS no caso, trabalha, né, e como que ela vê o mercado, e a gente conseguiu traduzir no Tour Geneve, né, que realmente é emblemático. Né? Outro ponto de projetos de vocês que marcam bastante são os condomínios horizontais. Esse aí é uma paixão, né, isso é uma paixão à parte, uma coisa à parte. E passa pelo uma expertise muito grande que gera um reconhecimento que a gente sabe que tem, Paulo Macedo tem, que é a questão do urbanismo, né? Exatamente. Glauco, o urbanismo ele entra numa escala diferente. Né? Além disso, Paulinho? Não, a escala do projeto urbanístico ele é diferente do projeto do que um prédio. Né? Um prédio é um elemento. O urbanismo é um desenvolvimento urbano que você vai ter vários elementos dentro. Você tem as praças, você tem as ruas, você tem as casas que vão ser construídas, ou os prédios também, que nós também estamos em desenvolvimento de trabalhos que passam por aí. É condomínio horizontal para prédios. Não existe para casa? Pronto. Sim, então, verdade. para prédio também é uma vertente que está nascendo e tem prosperado. Né? Aqui em João Pessoa a gente já tem um exemplo, que é o do Parque Cowboy, né? Que vocês conhecem. E a gente, a partir dali, vai... Tem também o da ABC lá da... O da ABC. Que também tem um misto de unifamiliar e multifamiliar. E multifamiliar ali que é na Praia do Sol, ali, Bosque do Sol. Exatamente. De lado daquele que é aquela outra empresa da Aliança, que é o Uni. Sanville, né? Sanville Lá. Exatamente. Então, o urbanismo ele é um projeto realmente diferenciado pela escala. Né? Ele encanta demais. E o urbanismo na minha vida começou a partir de uma amizade que eu construí com o pessoal de Natal, a empresa Ecomax. Sim. Né? É uma empresa de reconhecidíssima excelência no assunto. Né? E me ensinou muito de urbanismo, que eu tinha muito pouca experiência ou quase nada, nenhuma. Fizemos aqui o Bosque das Gamileiras e o Bosque das Orquídeas. Foi uma experiência urbanística fantástica, com nós, a empresa e o setor de planejamento de prefeitura. Produtos emblemáticos, produto emblemático, né? Um produto que até hoje, mercadologicamente, ele é firme, né? Ele segurou Depois fizemos Bosque de Intermares com ele também, e aí abriu um caminho para a gente fazer o mais novo aqui em João Pessoa, é o Condomínio das Américas, né? Que é um projeto de fato muito bacana, está ficando espetacular, uma construção fora do padrão, né, Paulinho? Dos irmãos Domiciano, né? Domiciano qual o grande diferencial do Condomínio das Américas em relação aos demais? Glauco, eu diria vários, são vários, né, os diferenciais do condomínio. Primeiro, eu acho assim que em termos de área, é uma das maiores áreas urbanas, uma área para condomínio horizontal dentro do perímetro urbano. Né? Ele tem uma localização estratégica espetacular. Quando se olha de cima, você vê que ele está numa península, ele é quase 180 arrodeado de mar. Né? A orla, quase que eu estou falando olhando de cima, né? Claro. Né? Então você tem uma brisa marinha ali, abundante. Aí você tem toda a execução, por exemplo, das instalações, são bem diferenciadas também. Aí eu vou entrar em detalhes, mas assim, duas faixas de linha de água para você não ter um problema numa, você tem uma comutação de linha. Isso é legal, até a questão da inclinação das ruas, né, para o escoamento da água, que ela é para o centro. Para o centro, né? É para o centro, inclusive fica bem interessante. Você quando passa, aquilo lá já se constitui uma divisão de faixa nas ruas. Né? Aí você tem os projetos de arquitetura que também são nossos. Porque urbanismo, você pode fazer um condomínio, você pode fazer apenas urbanismo. E outro colega vem fazer lá as edificações. Mas lá, como em vários outros, a maioria, a arquitetura nossa também. Então a arquitetura ele remeteu um pouco lá à magnitude dos projetos de Oscar Niemeyer, dado que ele estava lá naquele local do lado da Estação Ciência. Né? Então, por isso o nome até é Condomínio das Américas, né? No ponto mais oriental das Américas e tal. Então, aquela arquitetura é diferente, começa diferente porque o concreto é branco. Eu ia falar sobre isso. O concreto é branco. Aquela tecnologia de concreto, os caras estudaram mais, enquanto estava organizado, mais de um ano aquilo lá. Trouxeram técnicos de outros estados, mais especificamente de Porto Alegre, onde tem o Museu Iberê Camargo, que é um projeto de um arquiteto Álvaro Cisa,
de lá de Portugal. Existe uma ponte também, né? Que tem um concreto branco. Existe uma ponte aqui no Brasil também, e ela é a terceira maior obra de arquitetura com concreto branco do Brasil. Essa ponte. O condomínio. Primeiro vem a ponte, depois vem o Museu Iberê Camargo. Então, por exemplo, as ferragens, elas são executadas. Aí se manda os vergalhões para Recife, para banhar, galvanizar o vergalhão e você volta para montar. Isso é uma operação de guerra, né? Isso é uma coisa, né? Para agregar valor mesmo, né? Agrega valor, aquilo lá, e a excelência da execução, né? A equipe lá está de parabéns. Os engenheiros, a equipe de engenharia. E a incorporadora, os incorporadores não têm uma tradição no mercado. No início de tudo, enfrentaram algumas barreiras, pagaram para ver. Pela novidade, né? Porque eles lançaram com preço acima do preço que o mercado trabalhava, o mercado concorrente. Na época, e bem acima. Bem acima, seguraram o preço e hoje eles estão liberando agora já para a construção de casas. Exatamente. Né? Domiciano e Bio, eles, como você disse, elegeram uma equipe técnica de excelente de alto escalão, né? E correspondeu exatamente com o que o mercado esperou para ver. Isso tem. Exatamente. Hoje eles estão colhendo os frutos da perseverança deles. Exatamente. Continuamente, essa coisa da equipe, não só a equipe técnica dos projetos complementares, né, de infraestrutura, que são uma equipe muito legal, Dr. Jorge Cunha, Evandro César, um pessoal bem, né, e aí o Benedito Abud entra como, sabe, para coroar tudo aquilo com o trabalho que todo mundo, né, quem é do ramo conhece o Benedito Abud, um dos maiores paisagistas do Brasil. O cara que tem obras em todos os estados da federação, com mais vários países por aí afora, ele vem e coroa aquilo, né? E aí o condomínio está previsto de ser entregue entre maio e setembro, né, desse ano, né? Foi a informação mais recente que eu tive. Com uma execução de excelência e os clientes altamente satisfeitos. E aquele bosque? Até lá vai estar pronto, até setembro? O bosque talvez não. É uma gentileza urbana, né? Uma das maiores gentilezas urbanas que já aconteceu por aqui. Verdade. Não são quase, se não me falha a memória, 5 hectares de bosque, que vai ser totalmente reflorestado, né? Já existe um compromisso da empresa em reflorestar e dar aquilo lá para a população, né? Para a cidade, né? Isso é fantástico. E aí o bosque remete a uma gentileza urbana, como você mesmo falou, com seu paisagismo projetado por Benedito Abud, né? Mas que se integra ali com o condomínio. É uma tendência muito grande que a gente vê de integração de espaços coletivos, urbanos, né, Paulo? Exatamente. Com os empreendimentos privados, né? Exatamente. O que é a gentileza urbana, né, Glauco? A gentileza urbana é exatamente você dar uma parte de seu particular para a comunidade, né? É você fazer a comunidade interagir com o seu imóvel ou o seu empreendimento, né? E isso é muito bem visto. Isso é muito... por exemplo, uma das grandes satisfações que eu tive foi em Bananeiras, né, no condomínio Alteza. A gente vai talvez conversar um pouco mais sobre isso, né, mas dessa gentileza urbana que aconteceu lá foi muito bacana. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é remetendo exatamente a Bananeiras, né, com esse vinho aqui, nesse momento. Porque Bananeiras, você já falou em Bananeiras, a gente lembra logo desse... Bananeiras é sinônimo desse vinho. E frio, a Semana Santa de aconchego que se aproxima aí, que marca o início de uma boa estação em Bananeiras, uma boa estação que se prolonga durante alguns meses. Mas me diga sobre paisagismo. Fala em Benedito Abud, bosque, lá do Condomínio das Américas. A importância do paisagismo hoje dentro da arquitetura, considerando os projetos que você tem desenvolvido, está concebendo. O paisagismo está ali presente em todos.
Olha só, o mercado da gente ele tem mudado bastante e ele tem se profissionalizado demais também. A gente tem que reconhecer isso. E então a arquitetura, ela, assim como as profissões estão tendo suas especialidades, né? A arquitetura está ficando ali focada no conceito, no produto, no bloco estético. Aí vem os projetos que vão acrescer a arquitetura e vão dar mais valor ainda a ela, como interiores e paisagismo, né? Luminotécnica, né? Vem outros acessórios, vem a acústica, uma infinidade. Por exemplo, o Solar Tambaú, que é um projeto nosso também bastante expressivo e importante para a cidade. O Solar Tambaú, que está localizado ali, eu digo, foi a principal, durante muito tempo, a principal quadra. O ponto mais desejado, né? Da cidade. A esquina da Avenida, uma quadra inteira, né? Epitácio Pessoa com Almirante Tamandaré. Né? E aí se tornou esse empreendimento. Exato. Que é um projeto seu. É um projeto nosso lá da equipe, da empresa. E é um projeto, começou com DNA espanhol, depois os angolanos adquiriram lá o empreendimento e finalizaram com maestria o empreendimento, um dos empreendimentos mais bem executados que nós temos, com mais luxo e mais esmero. Mas lá, voltando ao assunto dos projetos, lá nós, como coordenadores dos projetos, chegamos a coordenar uma equipe lá com 25 profissionais de temas diferentes. Caramba, pô. Projeto específico de esquadrias, projeto específico dos brises da fachada, projeto específico lá dos revestimentos da fachada. Cada um eram profissionais experts na área, que faziam só aquilo, que interagia conosco, compatibilizava e está lá executado. Condicionado, acústica, fachadas. Lá é incrível, né, Paulo? Fachadas, lá é incrível a acústica, né? São políticas de qualidade. Exatamente. Exatamente. Outro dia, eu acho que você tem conhecimento disso, porque você também hoje tem uma relação próxima, projeta lá o pessoal da Eco, mas conversando com a Eco, que é uma construtora aqui de João Pessoa, e eles são bem criteriosos também, né? E conversando com o Leonardo um dia, eu vi ele falar que eles, quando estão compatibilizando esses projetos, vamos chamar de complementares, aí não é só mais o projeto de paisagismo. Em paralelo tem um projeto de botânica. Exatamente. Não é? No paisagismo... E um projeto específico da piscina. O paisagismo, os paisagistas que estão se destacando, né, no mercado, eles englobam não só o projeto que eles falam de especificação botânica, que se você tem um ambiente já preparado para ter um jardim, vamos falar de uma forma bem tranquila, sim, ele escolher as plantas, as espécies mais apropriadas para aquele local, considerando o quê? Incidência de sol ou não, considerando quantidade ou não de chuva, considerando aspectos assim. O Benedito Abud me fala muito: Paulo, olha, aqui nós vamos botar uma flor que exala um cheiro, que vem um passarinho, esse tipo de sensação, né? Que eles estão criando ambientes para você ter sensações. Então isso tá, sabe? Isso é muito bacana, isso engrandece um projeto, isso é top. Então isso é a parte botânica. Aí eles têm outra terminação que é assim, arquitetura paisagística. Essa daí desenha caminhos, desenha cantinhos, desenha praças, desenha lagos, desenha piscinas. No Condomínio das Américas, todas as piscinas foram desenhadas por Benedito Abud. Certo? Uma super parceira nossa aqui, local, a arquiteta Patrícia Lago, vocês conhecem, né? Também bacana, temos vários empreendimentos com ela também. Inclusive esse da Eco, que você citou, é um trabalho dela, o desenho de piscina. É como se fosse da porta para fora, aquele agenciamento todo é feito por ele, sabe? Engloba até às vezes muro, calçada, porque faz parte, né? Faz parte. Do mesmo jeito que interiores vem, né, e trata aqueles ambientes interiores, seja uma recepção, seja um salão de festa, uma academia. O mercado hoje está bem profissionalizado em relação a isso. E ser gestor de uma equipe de profissionais assim tão diversificado, digamos assim, né? Deve ser um negócio bem difícil também, né, Paulo? Uma coisa tem que casar com a outra, de certo modo. Como o arquiteto ele tem a visão macro
da coisa, né? Ele tá com a história toda do projeto na cabeça, na mente, porque todo projeto tem uma história diferente, né? É muito mais fácil ele ter a visualização de todos os aspectos. Então ele é naturalmente o coordenador, junto com alguém da empresa, por óbvio, desses temas todos, sabe? A coisa é mais ou menos por aí. E aí a gente vê dentro dessa lógica dos empreendimentos ter uma vida com um cenário urbano, né? Aí eu vi a construção, a gente tem visto hoje muito a construção de espaços livres, né? Imaginar um empreendimento num bairro, vamos considerar um bairro como Manaíra, que é bem adensado, né? Um empreendimento numa área grande que possa pegar mais de uma rua, 2, 3 ruas, e você poder gerar ali aquela integração com o meio urbano, né? E aí tem o paisagismo no meio. O Glauco, você está falando aí, me remete a dois trabalhos que um já está no mercado, né? Que é o Horizon, da Allianz, né? O Horizon, qual que é a situação do Horizon? Um terreno de esquina, muito bem valorizado. No altiplano. No altiplano. Vizinho a um outro deles lá, que é o Seleto, né? Vizinho ao Seleto. O Seleto também é projeto nosso. E a sequência do trabalho veio o Horizon, né? O Horizon ele é um projeto voltado até para um pouco mais jovem, né? Um prédio com apartamentos mais compactos, até, né, um 3/4 lá, de um quarto, de um estúdio até um 3/4. Bem diferente, inclusive tem duplex no meio do empreendimento. Isso, é essa coisa da jovialidade que está, né, que tá ebulindo, que está forte. Que tá forte, né? E o Horizon tem uma praça, e por ele estar localizado em frente às quadras de tênis, né, que todos, é o Centro Tenis, que todos conhecem, ele tem uma praça, uma super gentileza urbana, aberta, sem muros, sem grade, sem nada, né? Por trás da praça tem um conjunto de lojas, e a praça passa por baixo do edifício, e aqui tem um cantinho de entrada para o edifício residencial. Uma pegada completamente assim, moderna, o paisagismo lá, nesse caso, é de abude também, né? E que é uma gentileza urbana muito bonita, muito legal. A interatividade do prédio, ele se integra, o fluxo, né, com a paisagem. Você vem numa rua, passa por baixo do prédio, caminhando com o seu pet, caminhando você com sua namorada, sua esposa, né? Você vai lá né, e vai lá. E o outro, Glauco, que você falou aí, é um outro que nós estamos começando o desenvolvimento agora, que o prédio praticamente, o empreendimento praticamente ele vai ter acesso a 3 ruas. Né? E aí nós estamos pensando justamente na integração entre essas ruas e as praças que tem pela cercania, pela vizinhança, através desse térreo, desse projeto, desse prédio. Porque se os arquitetos começarem ou continuarem, vamos dizer assim, as incorporadoras pensando dessa forma, ganha a cidade, né? Tem um empreendimento grande lá em Manaíra também, começou agora, foi desenvolvido lá pela Rolf, com a Massacre, aquele Omni, tem essa mesma linha onde era a casa dos Cruz. Dos Cruz, e tem essa mesma linha. E isso, quem ganha, na verdade, é a cidade, a população, é o bairro como um todo, né? Aí se espera que já venha mais na frente aquele parque, onde era o Aeroclube, e aí vai gerando até uma recomposição, né? Porque eu morava em Manaíra na década de 80, e só existia aqueles prédios ali no início da Ramalho, o Clarissa, aqueles baixinhos ali, aqueles enfrenta o Mangai ali, como é o Aristeu Casado, né? Aristeu Casado. No outro só existia aquilo ali. E mais nada. De repente, o resto era terreno, casas. Exatamente. Campinho de vôlei nos terrenos. De repente, então é uma forma de você dar uma atualizada 40 anos depois, né? E passar a gerar Hoje se sente falta disso. Aquela praça ali, Alcides Carneiro e Manaíra, era um grande campo de futebol, de pelada, né? E hoje é aquela praça que a gente sabe o valor que tem, uma praça no meio de um bairro extremamente adensado, né? Um parque, hoje muita gente fala, né? Parque, praça, porque é necessidade. Exatamente. E aí você... É necessidade mesmo. Você veja, Glauco, assim, a importância da legislação, né? A importância da legislação em cima disso. Por exemplo, o Altiplano Cabo Branco. O Altiplano lá em cima. É uma região nova,
E que naquele localzinho onde tem todos aqueles prédios que tem o Mont Blanc, que nós temos lá o Mont Blanc, nós temos o Almanara, nós temos o Tour Geneve, nós temos o Altiplano Residência lá. Todos esses prédios, por força da legislação, eles têm que ter uma área de permeabilidade muito alta. E essa área de permeabilidade significa jardim, infiltrando. Não é jardim sobre laje, não. Sobre pedra, não. Sobre concreto, não. Não é jardineira, é jardim. E você passa no altiplano, você vê a qualidade que é aquele bairro, quando você entra lá. Aqui onde a gente está, aliás. Somente porque foi pensado, né? Por conta das implicações de legislação. Então, o legislador, ele tem que estar atento a isso. E aí, qual a importância, ou melhor, tem uma importância muito grande a questão do plano diretor, né? Demais, que nós estamos às vésperas, né, de estar em estudo um novo plano diretor. O plano diretor é preciso esse plano diretor nesse momento? É preciso demais, porque o plano diretor... E é necessário, eu acho que tem um prazo. Existe um prazo, né? Existe um prazo que já está vencido há muito, né? Defasado, vencido há muito, porque o plano diretor ele coloca a cidade dentro da dinâmica da atualização. Vai atualizando. Aí a cidade vai caminhando para vai ter novas necessidades, né? Novas necessidades. Restrições e liberações. Né? Nem sempre agrada a todo mundo. Ou por óbvio, né? Não pode agradar a todo mundo. Né? Tem que fazer corte na carne muitas vezes. O poder público também tem que fazer sua parte. Né? E a gente participa como pode, dá a nossa contribuição como pode. Não é fácil, né, conciliar as agendas e dia a dia e tal. Eles têm lá a equipe técnica da prefeitura contratada para isso, né, mas a gente vai pensando na cidade, o que é melhor para a gente. Né? E aí é um assunto realmente bem complexo. Né? O plano diretor é uma coisa... Deixa, só para voltar rapidinho no assunto, que Paulinho tinha até começado a falar sobre a ida dele a Miami e tal, e tem a ver com o que a gente está falando antes, sobre a questão dos empreendimentos conversando mais, cada vez mais com a cidade, coisas desse tipo, que é muito que a gente vê lá, por exemplo. Eu tive a oportunidade de estar lá há um mês. E praticamente a gente não vê muro nessas regiões mais novas. Exatamente. Tem muito a questão de uma parte comercial agregando uma parte residencial. Exatamente. Tem muito essa sinergia, de fato, do privado com o público. É um múltiplo uso. Perfeito. Um múltiplo uso. E ali é um dos celeiros que a gente tem no mercado imobiliário, né? Seja em Miami, que vem lá como precursor, São Paulo aqui como precursor, mas o múltiplo uso é uma necessidade até. Né? Claro. Hoje, em razão de tempo, de mobilidade urbana, exatamente. De mobilidade urbana, e você poder agregar num espaço só, por exemplo, já pensou? Trabalho, lazer, academia, Glauco, saúde. Glauco, João Pessoa ainda é uma cidade relativamente tranquila em relação ao trânsito. Relativamente. Existe, claro, os horários de pico. Mas você imagina uma cidade feita de São Paulo, que você tem 1h30 de deslocamento para você ir trabalhar. Imagina que você, acumulativamente, 1h30 todos os dias, no mês, o que dá. E aí imagina o quanto que você desperdiçou de tempo seu, útil, de trabalho, para se deslocar. Então, aí vem um mix. Se você mora e trabalha no mesmo canto, ou no mesmo bairro, ou pelo menos na mesma região de bairro, você encurta deslocamento, você evita trânsito, poluição. Isso é ecologicamente correto. Sim. Né? Então, a coisa do movimento, né? Chama-se fachadas ativas. São as fachadas, são os prédios que tem um movimento nele. Então, como você tem um comércio, por exemplo, aqui no bairro do Altiplano, a gente tem aqui o Almanara Residência, feito pela Vertical Engenharia, que tem na sua base um centro de comércio ali. Passa lá agora para você ver. Tá vivo. Tá vivo. Tem cabeleireiro, tem conveniência, tem barzinho, tem sorvete, tem lavanderia, tem sorveteria. Tá lá, tá vivo. Entendeu? Então, essa vida dada ao bairro remete, por exemplo, à segurança. Né? Porque, né, quanto mais gente lá, mais necessidade de segurança e mais segurança vai ter, inclusive. A gente tem assim, relatos de empreendimentos que são abertos mesmo, e você não tem evidência de qualquer situação negativa. Não, de criminalidade, entendeu?
Isso é o que o urbanismo mais moderno prega. Ô Paulo, e um assunto não, a questão do minimalismo. A gente escuta muito falar hoje, né, inclusive dentro da arquitetura, em traços mais minimalistas. O que vem a ser? Você tem o que é que o minimalismo tem a ver com o projeto arquitetônico? O minimalismo, ele é uma vertente, né, é uma corrente de pessoas que seguem. Assim, o que eu quero dizer é pessoas que adotam esse estilo minimalista, né? O estilo minimalista é um estilo que o próprio nome já diz, ele minimiza em traços, em formas, ou em ambientes, ou em mobília. Ele minimaliza ao que realmente se necessita ter. Então ele não tem adereços, ele não tem, entre aspas, enfeites, ele não tem nada que não seja... Vai direto ao ponto, o que é que eu preciso? Não tem exagero, eu preciso disso. Né? Essa caixa, ou esse espaço, ou esse móvel, sabe? É uma linha que vai nesse sentido. Muitas vezes deixando de lado aspectos comerciais, né? E outros tantos, porque é como quem só precisa de 3 suítes e faz 4 ou 5 numa casa e termina uma daquela. Porque 4 suítes sempre vai ser, em tese, mais comercial do que 3, um imóvel com 4 suítes. Mas uma quarta, uma quinta suíte pode virar, às vezes, um depósito. Que você pode ter o depósito. Mas, E, Glauco, é interessante porque assim, o minimalismo ele prega justamente isso. O que você precisa de mínimo para acontecer e como essa relação de fluxo dentro. Por exemplo, vou dizer bem prático, um apartamento. Tá? Se você tem um apartamento hipercompartimentado, super compartimentado, você tem uma história. Mas quando você tem um apartamento mais aberto, mais loft, mas você tem um múltiplo uso ali, isso aí é minimalismo. Eu tenho amigos que eles dizem assim, ó, eu só tenho 6 camisas e 2 calças. E é tudo a mesma cor, mãe. E eu, ao passar do tempo, eu faço uma rotatividade nesse meu guarda-roupa. Quando eu compro uma camisa, eu tiro outra. Sabe? Então isso é minimalismo. Né? É um conceito. Tem uma outra corrente, aí eu li um livro já, todo isso sobre isso. Não é só minimalismo, não. Aí é uma outra corrente, aí é o essencialismo. Perfeito. Porque se comunicam, né? O minimalismo às vezes dispensa marcas. O essencialismo pode aceitar a marca. Não, eu só preciso de um sapato preto. Eu só quero um preto e um branco. Um preto e um marrom, tá aqui. Mas pode ser a melhor marca, pode ser o mais confortável, pode ser um topado, como se diz. Exato. O minimalismo dispensa isso. A sandália havaiana atende ele. Não precisa ser aquela de dedo da Louis Vuitton, não. Aí é diferente. Mas são bem parecidos. Essencialismo é aquilo que realmente eu preciso, me interessa. E minimalismo é aquilo que realmente eu preciso, mas da forma mais... eu só preciso... Se eu preciso de minha sala de estar só precisa de um sofá, eu não preciso ter 2 ou 3 para compor lá. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje em dia, em arquitetura, existe uma tendência muito forte. E eu vou fazer uma pergunta. Os apartamentos têm o quê? Os apartamentos têm uma varanda, tem uma sala de jantar e uma de estar. Aí você tem na sua varanda um gourmet. Tem muita gente se perguntando por que eu preciso de 2 mesas dentro do mesmo apartamento. Se eu tenho de uma para outra 5 metros de distância. Por quê? Uma vai ficar sem uso durante a maior parte da vida. Ou você poderia apenas ter uma e o investimento que você fez na outra. Para que ter aquele investimento? Pode ser outro espaço ali. Aquele pode ser outro espaço. Você sabe muito bem que eu aproveitei um espaço dentro da sala da minha casa, por exemplo, dentro da sala, com uma mesa de sinuca, porque tem um uso. Eu jogo lá com o Pedro, eu jogo com meu irmão, eu jogo com meus amigos, tal, por opção. Ou nesse caso, ter só a mesa do espaço gourmet, por exemplo, né? É isso que eu estou dizendo, né? E aí, se você quer suprimir aquele espaço, você condensa as unidades. Daí você hoje vê unidades habitacionais com áreas bem menores, sendo ofertadas no mercado com ticket de produto menor, que vai atender a uma outra faixa de pessoas aqui. Né? Se você tem
A faixa de preço, os tickets de produto, vão de cima para baixo aqui na pirâmide, né? Você tem aquele ticket lá em cima, mas se você tem um ticket aqui, você vai atender uma base, maior. Uma quantidade de pessoas muito maior. Isso aí é regra básica de mercado. Vai tomar o vinho, não? Vou tomar. Nós vamos começar a falar agora sobre... Tá extremamente impositivo. Vamos tocar aqui. Acho que ele quer tomar do seu vinho, Pedrinho. Tem mais aqui, Moraes, olha. Nossa Bananeiras. Rapaz, eu tô com medo desse vinho aqui. Vou mostrar pro pessoal. Por quê? Simplesmente, alguém pode apertar aqui, ó, o que vai acontecer. Aí esse vinho vai voar, vai cair em cima de mim. Então deixa aqui. E eu ia fazer isso aí. Viu? E eu tô vendo aqui, Paulo conhece essa região, né, Paulo, desse vinho? Mendonça. Essa região é bonita demais, Glauco. Você tem que ir lá. E tem que me levar. Eu vou com você. Vou de novo. Isso aí é lugar para você ir 10 vezes. Para quem gosta. Você gosta mais de vinho ou de cerveja? Tudo na sua hora, né, Moraes? Tudo na sua hora. Eu gosto dos dois. Agora, hoje eu não tô mais aguentando tomar muita cerveja. Porque, assim, eu tô ficando já empachado e tal. Aí, então, eu descobri o vinho branco, né? Eu não sei se eu tô dando isso como desculpa, porque eu gosto tanto do vinho branco. Vinho branco no calor, vinho branco, né, no verão ou de dia, é muito bacana, geladinho. E aí eu começo a abrir com a cerveja, não sei o quê, depois passa pro vinhozinho branco, um chardonnay bacana. Bom demais. E o que é que isso tudo remete, tem a ver com Bananeiras, né? E aí a gente sabe do seu estudo com aquela região, da sua relação com Bananeiras. Com paixão, né? Eu acho que o certo é paixão. Bananeiras começou a virar uma paixão. Quando foi o teu primeiro contato, Paulo, com Bananeiras? O primeiro contato foi, assim, de forma profissional, para conhecer os condomínios da região. Não para fazer lá, mas, por exemplo, quando eu fiz o Quintas do Lago lá em Areia, o condomínio Quintas do Lago em Areia, a gente foi a Bananeiras para ver os condomínios que tinham Bananeiras, né? Claro. Esse foi, de fato, o primeiro. Mas, de experiência, foi que a gente alugou uma casa, uma pequena casa no Águas da Serra, e nós curtimos demais essa casa. Iniciamos com 1 mês de aluguel, fizemos um aditivo para 2, para 3, para 4, terminamos em 5 meses aditivando o nosso contrato e indo. Né? Meu filho, na época, o mais novo, tinha 8 anos de idade, brincava lá, andava de bicicleta, já tinha bicicleta dentro da casa. Saudoso PV, né? O danadinho do PV. Começamos aí no sábado, já estávamos indo na quinta-feira. Né? Foi sábado de manhã, não sei o que, já estava indo na quinta-feira à noite. E aí comecei a despertar uma paixão por aquele lugar que é diferente. De fato, conquista. Rapaz, conquista demais. A gente ter a experiência do frio que nossa região dificilmente tem, né? Mas Bananeiras tem. E aquela cidadezinha pitoresca. Como é bonita Bananeiras, não é? Tem um casario antigo, elegante, né? As pessoas são bacanas, são prestativas demais. É incrível como gastronomia as pessoas muito boa, são prestativas. Né, hoje, espetaculares espaços de gastronomia, né? Você tem lá o Terraço Lisboa, do nosso amigo Giovan. Puxa vida. Giovan e Dona Neide. Um cara desbravador, entrou lá com a cara e a coragem, foi lá, tá, acho que há mais de 10 anos lá, fazendo um espetacular trabalho. Estação. Né? O Estação de Zeca também. O Celeiro, né? 115, que abriu lá. O Picuí tá lá. O Celeiro, o Picuí. E tantos outros querem Casa Fuego, uma casa de carne. De cortes, de carne maravilhosa, né? Então é um lugar que remete a isso. Além daqueles barzinhos também da zona rural que muitas vezes desconhecidos, né? Desconhecido, mas tem aquela galinha, sabe? Tem aquela costela, aquele lugarzinho pitoresco ali que você vai, você muda de clima, muda de ar. Tem de fato a questão das experiências, né? Que aqui na cidade dificilmente a gente vai viver. E Bananeiras ela deve muito uma experiência de que a união entre iniciativa privada e poder público com propósitos bacanas, com responsabilidade, cada um fazendo a sua parte, ela é muito propositiva, né? Que é o caso
do que houve há 20 anos com Dona Marta Ramalho, Isso. prefeita, Ana Gondim, secretária de Turismo, Alírio Trindade, empreendedor, né? Começou a fazer aqueles condomínios ali. Estátua. Teve uma legislação própria, dando uma isenção, aprovada pela Câmara, dando uma isenção de IPTU durante determinado tempo para quem adquirisse lotes em condomínio. E hoje o município já acolhe, já tem os frutos, porque esses condomínios já foram entregues há mais de 10 anos, já começa a recolher e gera uma receita própria, independente de repasse de outras, de outras esferas de governo. E aí, tantos outros empreendimentos chegaram. Água da Serra, Caminho da Serra foi o primeiro, né? Aí veio aquele chalés do Serra Nevado. E o mercado imobiliário, como é cíclico, para lá, para aqui, diminui o ritmo em determinado local, aumenta no outro, e aconteceu com Bananeiras. E aí a gente começou a estudar áreas lá, e a melhor área de Bananeiras, sem dúvida, que a gente, e o mercado, né, que é formado pelos corretores, pelas pessoas, pelos clientes, por todo um conjunto de pessoas que têm relação, consideram aquela região mais alta lá do Água da Serra, e teve um olhar, a gente teve um olhar, quando eu digo a gente, foi a equipe da Plano 83 junto com o Paulo Macedo, e aí teve a ideia do Alteza, mas a figura do arquiteto é que é decisiva, que está pensando aquilo ali, a comercialização vem depois. E aí, foi que me inspirou mais, além da beleza da área que a gente sabe, porque o Alteza virou um caso, é um case de sucesso, né? Num tempo muito rápido. Muito rápido, muito curto. Muito curto e um projeto extraordinário. E a execução... O Alteza, né, Glauco, era aquela área que as pessoas sempre passavam por ela, né? Ao se encaminhar para o Água da Serra, que sem dúvida é um marco, você muito bem falou, doutor Alírio, o incorporador, junto com o pai de Juca, né, que eu me esqueço o nome dele, foram os incorporadores, em consonância com o poder público da Dona Marta Ramalho, fizeram aquela maravilha que é o Água da Serra, sem dúvida. Você imagina um campo de golfe, né, na Paraíba está lá um super campo de golfe, bacana. Ao passar pelo Água da Serra, existia aquela área do Alteza, que hoje é o Alteza. E todo mundo via... Quantos hectares são ali, Paulo? São 58 hectares, Glauco. E aí o nosso trabalho, né, e aí foi um trabalho que realmente foi muito bacana, foi o trabalho de prospectar o negócio, de montar o negócio empresarialmente falando, né? Mostrar a viabilidade, conversar com os proprietários, mostrar que é viável fazer um condomínio naquele lugar. O time da família chegou na hora certa, até ser coroado tudo isso com a incorporação da Conserpengé, né? É uma empresa que dispensa... Diga-se de passagem, um trabalho assim de alguns anos, né? Desde o planejamento. Levou uns 2 anos. Desde o início. De 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos. Para concluir o processo e estar na obra do jeito que está hoje. Né? Também uma equipe técnica maravilhosa. Que extraordinária. Uma execução fantástica. A Conserpengé dando show. Aquele intertravado vermelho, como eu vi lá recentemente, instalado. Não, a alegria dos clientes, a satisfação dos clientes. E o ganho imobiliário também. A valorização do produto. Extraordinário. Tudo. Exatamente. O Alteza é um case importante na nossa trajetória profissional, né? E você pensou também ali na questão da gentileza urbana, né? Com aquela calçada. O Alteza, ele foi isso aí que eu comecei a falar no começo, né? Assim, pessoas locais, né, já usufruem, que eventualmente, né, nos conhecem e tal. Ah, o senhor foi o arquiteto do Alteza, né? Não me chama de senhor, mas fui eu, o arquiteto do Alteza. Olha, a gente realmente lhe agradece. Inclusive o Alteza recebeu uma menção da prefeitura, né, enaltecendo reconhecendo a gentileza urbana feita durante todo aquele percurso da frente do condomínio para com a cidade. Recebeu oficialmente essa comenda lá, né? Eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque até no começo um dos incorporadores estranhou, né? Por que eu não considerei a frente do terreno, que são uns 500 ou 600 metros, é grande. Por que eu recuei o muro 4 metros?
Quanto que eu perdi ali? Não perdi nada. Ganhamos muito, está todo mundo satisfeito. A cidade ganhou. Volta para aquela questão... De 58 hectares, você recuar 4 metros nada, durante né? 500 metros. Volta para aquela questão da vida, né? Ali junto com o empreendimento. Vida. Você passa lá, tem sempre gente caminhando. Pedrinho, gente caminhando, são idosos, são pessoas caminhando com o seu pet, é casal caminhando, porque faz parte da cidade aquilo lá. Exato. Né? E aí Bananeiras tem hoje um desafio, né? Que é a questão da infraestrutura urbana. E além da questão do abastecimento d'água, a mobilidade urbana é um dos principais gargalos. E isso foi pensado também naquele projeto. Né, muito Paulo? bem, muito bom. Exatamente, Glauco. A gente tinha uma situação lá, né, que existia uma carroçável, uma avenida carroçável, uma estrada carroçável, que pertencia ora à propriedade vizinha, ora à propriedade onde foi executado o Alteza, e o projeto urbanístico já pensando nisso, diante dos de recentes episódios nos quais o trânsito realmente travou na cidade, sobretudo na época de São João, foi pensado, foi feita uma ponte com a edilidade, né, e o projeto já deixou expurgado, subtraído de sua área, a área para fazer um novo caminho, uma nova entrada para Bananeiras, uma alça de acesso a Bananeiras. Nós estamos esperando. A parte do empresário foi feita. Eu quero crer que a edilidade vá dar seguimento. Né? Isso aí é de fundamental importância para que a cidade não sofra no período de alta estação, nos festejos como São João, né? Não sofra. Que os festejos juninos são assim, a marca registrada. Você imaginava que o frio? Você imaginava que o Alteza seria o sucesso que se tornou? Não dava para imaginar, né, Glauco? Ele era um empreendimento muito grande, muito importante. A gente acreditava muito, porque é uma localização realmente espetacular, né? E, inclusive veio a fixar, a valorizar mais ainda o entorno, porque ali você tem hoje o Alteza como um grande empreendimento e o consolidado que é o Águas da Serra. O Águas. E aí você tem, na região você tem o caminho para a Rainha, aquela estrada de Goiamanduba, Goiamanduba, não é isso? Aquilo ali que e nas regiões lindeiras, nós estamos desenvolvendo trabalhos para lá. Porque ali talvez a principal rota turística rural de Bananeiras aquele início ali que começa no Água da Serra. Exatamente. E segue, porque ali margeando o muro do Alteza, porque ali vai para o Engenho da Rainha. Exatamente. Ali vai para o Engenho da Rainha, ali vai para o Cruzeiro de Roma. Que é belíssimo. Que é belíssimo. E ali tem toda uma comunidade que você explora aquele lado de lá, aquela região, aquela área, aquela zona rural. Quem explora aquilo ali? Como eu explorei, Pedro explorou, seja de moto, de quadriciclo, pessoal de UTV. Pessoal do mountain bike também. Mountain bike, o circuito hoje, Bananeiras é circuito de mountain bike, de corrida. Aquilo ali é muito rico, é muito belo. E você descobre outras histórias, né, ali dentro, como barzinhos, né? Tem muitas vistas, né? Cada vista é um cenário, você se renova. De forma que aquele lugarzinho ali, né, Glauco, é o lugar que ficou conhecido como lugar mais aquecido, mais desejado. Mais desejado. Muita gente, o Água da Serra são 600 lotes. Imagina aí, são 600. É uma mini cidade aquilo lá. Você tem muitos, você chega lá, muitas vezes você começa a encontrar amigos, você nem sabia que o cara estava lá. Além de ser a parte mais alta. Mais alta, mais fria, que gera um ambiente, gera aquelas neblinas. Gera a sensação que a pessoa quer ir. A sensação que você quer. Por curiosidade, se você falou em altitude, a altitude lá é acima de 600 metros, acima do nível do mar. A cota do Alteza mais alto, ele tem 615, 620, se me falha a memória. Né? Então é uma região alta. De fato. E aí, quando você você está sempre pensando e desenvolvendo alguns estudos para lá, para cliente seu, para consultoras, etc. O arquiteto, quando está pensando, qualquer que seja o empreendimento, seja em Bananeiras, seja em João Pessoa, seja onde for, em Campina Grande, eu acho que tem
um trabalho de criação muito bacana e de pesquisa, né? Mas como é desenvolver, como é pensar e chegar num ponto de conceituar um empreendimento desse, em qualquer local. Não especificamente em Bananeiras, mas Bananeiras porque nós estamos lá e tem características próprias, né? Glauco. Aí, tecnicamente, você tem os passos técnicos que você deve observar, fora o seu modus operandi próprio, né? Não adianta você... O sucesso daquele empreendimento depende de muitas variantes, né? E aí você começa um processo de, primeiro, entender a terra. Você tem que ter um super levantamento. E aqui eu faço as honras ao meu amigo Zacarias, que é o cara, é o cara do levantamento, né? Muito bacana o trabalho que ele faz. Nosso parceiro de, sei lá, de 20 anos de trabalho. Topógrafo de mão né? cheia. De mão cheia. Você tem que ter aquela topografia bacana para você pegar aquele papel lá, olhar e entender a terra. Andar na terra. Entender. Correr várias vezes. O Alteza, não sei quantas vezes, nós fomos lá. Foi. Né? E eu, outras tantas, para entender aquela terra, entender muito bem a declividade, entender os aspectos naturais, buscar saber onde que é os lugares que tem as melhores vistas, para você poder locar, por exemplo, o Alteza, ele tem o clube locado no lugar que tem as mais lindas vistas da terra. Democratiza bem isso, né, Paulo? Democratiza total. Um outro lá que nós estamos desenvolvendo agora foi exatamente identificado, que eu não sabia que a terra tinha aquela vista. Quando a gente chegou lá, que passamos aquela manhã inteira andando lá, com muito protetor solar, com um chapéu. Na mesma região lá do Alteza? Na mesma região, exatamente vizinha, do outro lado da pista lá. E tá? O que é que você pode adiantar aí de... Qual é a ideia? Então, Glauco, chegando lá, só complementando, chegando lá, a gente identificou o lugar mais bonito. Então, no projeto que hoje já está desenhado, já está lá o clube, que é o lugar que democratiza a todos a visão daquele vale. É uma área de quantos hectares? E especificamente esse de 14 hectares. Né? E a vocação própria é um terreno... Nós vamos ter um mix de lotes para construção de casas e junto com chalés prontos, com casas, né, casas prontas. Estamos estudando aí o número, em torno de 20 ou 25 lotes, e 25 chalés e 150 lotes, por aí. Né? No coração ali de Bananeiras. Outro que também vai vir numa área bem maior em estudo, um master plan, já torna-se um master plan, né? Uma coisa que vai envolver outros usos, não só o uso residencial, né? Mas comercial, de serviço, hoteleiro. Também lá naquele mesmo setor. Muito vizinho do Alteza, lá uma área maravilhosa, de um poder natural potente demais, né? Com nascentes, com lagos, com mata dentro. Acesso. Acesso por um lado, pelo outro, pela PB e por dentro de Bananeiras. Interessante que esse desenvolvimento vem, mas os produtos conservam ainda o aspecto natural, né, Paulo? Tem que ser, né? Porque assim, o que nós estamos propondo lá? O que é que a gente nós estamos nos propondo a quê? A vender uma segunda ou terceira moradia com a experiência de campo. Sair dessa selva de pedra, o pessoal quer sair daqui e encontrar um outro mundo. O ar com outro cheiro. Exato. O clima com outra temperatura. Uma outra arquitetura. Uma outra arquitetura. O povo. Acolhedor, curtir aquele povo local. Você tem uma história que você sempre conta com um cara de uma borracharia lá. O cara da borracharia, rapaz. O cara da borracharia. Posso tomar um pouquinho? Sim, fica à vontade. Pensei que era só meu, mas você tá bebendo mais do que eu. Mas eu tava lá em Bananeiras, Glauco. Acordei mais cedo, o pessoal todo dormindo em casa. E chega uma pessoa, um motoboy lá. Disse: doutor, o seu carro tá com o pneu furado. Porque eu tava aqui olhando pro carro, mas o pneu furado era do outro lado. Aí eu disse: rapaz, eu fui lá, realmente. Ele disse: o senhor, aí começou. O senhor quer que eu vá na borracharia de Cício? É seu Cício na ladeira. Seu Cício na ladeira. O senhor quer que eu vá na borracharia de Cício? Porque eu vou avisar e ele vem aqui. Eu digo: meu amigo, se você puder... Eu fiquei logo surpreso com a gentileza. Se você puder fazer isso, faça.
ele fez. Não era um cara que estava lá na casa prestando serviço, nada? Ele Não, estava passando lá, viu do carro. Ele passou, era uma pessoa. Passou, parou e ofereceu. Ele era exatamente um jardineiro. Foi uma verdadeira gentileza urbana, né? Uma gentileza. E aí chega Cícero lá, sabe? Trazendo até o macaco, rapaz, numa moto, aquele macaco para levantar o carro. Só que o problema do pneu não podia ser resolvido na borracharia dele. Tinha que fazer uma vulcanização, que só podia ser em Solânia. Pois botei esse cara no carro do meu amigo que estava lá, hospedado lá na casa da gente, e fomos lá. Só que o cara que estava vulcanizando o pneu em outro canto. E tudo isso no telefone falando, olha, se estou precisando. Não teve problema, a gente sentou no posto de gasolina lá na conveniência e começamos a tomar cerveja. E a cerveja era aquela proibida por um malte igual. A pretinha. A pretinha, deliciosa, que só conseguia comprar em Bananeira, não conseguia comprar em canto nenhum. Me sentei lá, o meu amigo que estava comigo disse isso. E tome cerveja. E o caba demorando, e tome cerveja. No final, para encurtar a história, o caba chegou, consertou o pneu, ele foi lá e botou o pneu no carro. Digo, diga aí o serviço. Ele disse, tô. O senhor é doido, eu vou cobrar um serviço desse ao senhor. Eu era doido para tomar aquela proibida por um mal, que não tinha condição de comprar aquela cerveja. Eu tô bebo já de tanta cerveja que o senhor deu. Esse tipo de coisa acontece em Bananeira. Simplicidade, né? Isso é incrível. Isso é característico do interior como um todo, né? O pessoal mais dado, né? Mais humilde, que tem uma vida mais assim tranquila, mais pacata até. A gente vive num ritmo aqui muito acelerado, as pessoas aqui precisam correr muito, é preciso trabalhar, corre. E não tem, hoje o pessoal já não tem assim tanto tempo até para dar. E isso acontece de forma muito natural com praticamente todos de lá. Eu lembrei agora, quando a gente tinha casa lá, tinha um quadriciclo e tinha moto. O quadriciclo ficou sem bateria em um determinado momento. O bicho era grande, pesado. Eu me lembro. Aí a gente arrumava tudo lá em Léo Motos, lá embaixo. O cara se predispôs, Paulo. Ele pegou a moto dele, amarrou uma corda na moto e no quadriciclo e foi rebocando pro quadriciclo. Depois... Pra levar. Foi. Por conta da bateria que não tem. Foi. E depois, um serviço normal, cobrou normal, tal, não encareceu por qualquer razão, tá entendendo? Exatamente. Então isso é muito interessante, de fato, o povo faz parte da experiência. É muito hospitaleiro, muito demais da conta, né? Você chega lá e você diz, olha, eu tô precisando de uma pessoa para fazer queria fazer uma galinha aqui, pô. Aí tem fulano tal que faz galinha. Outra ciclano tal que faz galinha mais de cabidela. Outra não sei o que é o jardineiro mais top de não sei o que. Você sempre encontra, sabe? Isso aí são as experiências, né? E vai ancorando mais ainda o mercado imobiliário, né? Porque quando você tem a disponibilidade do serviço, é muito mais fácil. Inclusive, a gente tinha como regra de não comprar nada aqui e levar para lá. Comprava lá, para fomentar o comércio local. Isso é importante, né? Né? E lá você consegue, você sabe, você consegue vinho de alta qualidade, carnes, comidas locais, tipo tapioca, pão, queijo, bolo, não sei o que, tudo, biscoitinho, tudo no preço e bem qualidade maravilhosa, né? E lá em Bananeiras a gente tem muito essa... Tipo, o pessoal lá identificou a questão do gourmet, por exemplo, ter uma comida mais sofisticada também. Até o ambiente pode ser o mais simples possível, mas o capricho. Tá entendendo? Exatamente. Do nada um mosquito aqui. E esse aspecto não sei, você acha que cabe um condomínio boutique, por exemplo, lá em Bananeiras, algo desse tipo? Eu acho que nessa área de 14 hectares, além dos 150 lotes. Porque a gente fala muito de produtos dos 20 e poucos chalés, por si só já remete a uma exclusividade. Exclusividade, né? Algo mais intimista, assim. 150 lotes não é tão pouco. Também não é tão, mas também não tanto diante da realidade de lá. A gente também pensa um pouquinho, né, Glauca, assim, a parte a reserva, a parte de verde, de paisagismo, de arruamento, de reserva legal. O número de 150, ele remete também a uma certa viabilidade de custeio, né? Existe o custeio, a taxa de economia, se vai ter a segunda ou terceira residência, não pode você, né, ter uma taxa de condomínio abusiva que você já começa a pesar no orçamento mensal.
Isso é muito importante. O comprador hoje, e vocês sabem disso, claro, mais do que eu, o comprador olha para isso. Né? Mas nós temos uma terra de 14 hectares, no caso específico. 14 hectares não é muito, mas também não é tão pouco. Né? E vamos explorar no urbanismo alguns aspectos relevantes. Então, às vezes, pequenos detalhes fazem uma diferença muito grande no urbanismo. É isso, Paulo. Concordo. Muito. Eu vou lhe falar um, ou dois, ou três. As ruas. Às vezes o traçado da rua, né, ele pode até não ser tão orgânico, né, tão sinuoso, né, porque às vezes a terra não permite. O Alteza tem um traçado sinuoso porque permitiu. A ocupação é o lombo da serra, é a parte superior. Uhum. Então ele permitiu uma coisa. Essa área ela não permitiu tanto. Mas não quer dizer que por ter um traçado mais ortogonal não possa se ter qualidade nele. E qualidade como? Vamos colocar uma largura de rua que seja confortável para parar um carro num canto, parar um carro no outro lado e passar um carro no meio com tranquilidade. Excelente. Porque isso é a tônica de lá. Você está na sua casa, aí vem o seu amigo visitar. E você sabe que isso é corriqueiro. Sim. Né? Ou o cara que veio visitar o cara da frente para na frente da sua casa. E aí tem canto que você não consegue passar. Então vamos dar uma... De fato. Né, vamos dar uma alargada nessas vias aí para ela ficar com mais índice de conforto. Aí você vem calçada. Uma coisa é você ter uma calçada de 1,5, que você só tem a calçada. Outra coisa você tem o mesmo 1,5 com mais 1 metro, com aquele canteirinho onde vai ter a posteação apenas de um lado da rua e no outro você arborizar. Aí vem o paisagismo que você fala. É preciso arborizar esses condomínios para que daqui a 10 anos, essas árvores mais adultas, você tenha... Eu tenho um caso no condomínio Bosque das Orquídeas aqui, que assim, dá um prazer. A rotatória lá. Sim. Existe uma rotatória. Tem a casa do Bob Léo ali, tem aquela árvore. Sei demais. Aquela árvore, Glauco, é uma felícia. Ela foi plantada desse tamanho, com um gravetozinho assim para sustentar ela, amarrada. Hoje a árvore tem mais de 10 metros de copa. Ela tem uma sombra que toma... É uma sombra, é fantástico. Você roda na rotatória em cima da sombra dela, rapaz. É isso mesmo. É fantástico isso. Então isso a gente tem que levar para Bananeiras, para não só construir, mas também arborizar internamente os condomínios. Fachada de quantos metros esses condomínios, essa área tem de frente ali? Esse especificamente tem 500 metros de fachada, né? Então a gente vai fazer um grande jardim gentileza lá. Aproveitar para acomodar a topografia, aproveitar para fazer uma recomposição da vegetação de reserva legal. Mas tem alguma coisa já de mata dentro também? Nesse tem sim, temos 1,5 hectare de mata nativa, né? Linda, espetacular. As árvores longilíneas e limpinho por baixo, vão ter trilhas. É tipo bem transitável, imagino. Tranquilo, bem transitável. Né? Vão ter trilhas, vamos fazer pequenos ambientes nos locais mais as clareiras existentes. Né? Isso é muito legal. Ninguém vai derrubar nada, por óbvio. Essa outra área que você falou, também ali ao lado do Alteza, que é aquele setor ali, a gente sabe do apelo que tem, né? Porque é sinônimo de tranquilidade, você poder guardar o carro e aproveitar aquele espaço todo ali, muitas vezes até caminhando e pegar o carro para ir embora para casa e tal. Essa outra área lá que você falou também é muito bacana, acho que tem um espaço verde, área, barragens. É uma área muito rica, topograficamente. Você sabe o tamanho da responsabilidade que você tem na sua mão, né? É muito grande, Glauco. A gente fica sabendo, é um projeto que não pode ser feito assim, ele tem que ser maturado, depende de outros players. São áreas que têm que ser tratadas considerando a necessidade da cidade. Exatamente. Você está produzindo não é tão somente do empreendedor. Isso foi pensado pelo Alteza. Inclusive, foi... Justiça se faça por você e pelos incorporadores. Sempre tiveram o cuidado de ver o que é que estavam somando para a cidade, para a população que estavam ali do outro lado, né?
E esse cuidado, esses outros incorporadores dessa área vizinha também estão tendo. Inclusive, colocar agora outros players no grupo, né, que vão contribuir com o processo. O pessoal de marketing, né, o pessoal de pesquisa, o pessoal tem um nomezinho especial, eles estudam necessidades. Né, necessidades. Então vão colocar na mesa diversas necessidades daquele micro ambiente até o macro ambiente, para a gente incorporar espaços para aquelas necessidades nesse master plan. Entendeu? Importantíssimo. Importantíssimo. Essa área tem uma outra área também em desenvolvimento que pelo fluxo, pela mobilidade de Bananeiras, é super importante. Você tem 2 acessos, então tanto essa como a outra, que também está em desenvolvimento, vão ter 2 acessos. Bate lá na serra, ali pelo... Exatamente. Não? Aquela região daquele acesso da Serra de Bananeiras também é uma região muito bacana, muito bonita. E quando você consegue fazer a ligação dela com essa parte alta... Exatamente. Né, você gera um acesso ali pela serra, mas também, se essa área chega lá em cima naquele setor do Água da Serra, do Alteza, todas essas outras áreas que ligam ali no Caminho da Rainha, do Cruzeiro de Roma, você consegue também gerar que é o caso dessa terceira. Nós estamos aqui, né, primeira essa, né, de 14 hectares, tem a outra... Você está trabalhando 3 áreas. São 3 áreas, exatamente. São 3 áreas para 3 empresas distintas, com 3 produtos provavelmente bem distintos, né? E distintos em termos entre si e distintos em termos de produto, né? Porque realmente são áreas muito legais, muito bacanas, bem centrais, com 2 acessos. Bem para agregar. Daí a importância. Aí eu volto, eu remeto à época de Dona Marta. Daí a importância da iniciativa privada se associar ao poder público, né? Essas prospecções que estão sendo feitas por essas empresas em Bananeiras precisavam ser para e passo discutidas, ou o poder público tinha que estar tomando conhecimento de tudo isso, não só na hora de se requerer, se protocolar um pedido de um alvará, não, mas de forma antecipada, discutindo, sugerindo. E outra coisa, e outra coisa assim, sabe? A responsabilidade que você tem de implantar um equipamento dessa monta. Olha, nós estamos falando de 14 hectares, são 140 mil metros quadrados. Estamos falando de 60 hectares, são 600 mil metros quadrados. E estamos falando de 120 hectares, são 1.200.000 metros quadrados. Dentro da cidade. Então você imagina aí, pronto, vou dar um exemplo. Aeroclube de João Pessoa. Nós temos ali o Aeroclube, são 3 km por 100, exatamente. Para dar 30 hectares. Então você imagina ali, todo o fluxo da cidade bate naquele espaço. É a mesma coisa, imagina se aquele Aeroclube fosse um condomínio fechado, inteiro. Você imagina aquele Aeroclube, você vindo do Bessa ali, do Bessa Shopping, e já tendo uma via entrando, cortando ele no meio, emendando com o Bessa, saindo lá no Hiper e já atravessando. Resolvia um bom problema de mobilidade. Eu vou dar outro exemplo. Nós... Condomínio Bosque das Gamileiras e Condomínio Bosque das Orquídeas. Eram 40 hectares tudo. Mas o poder público interviu lá e falou, pare. Não existia aquela passagem ali, era um rodeio. Se a gente fechar aquilo lá com muro, como vai ser a mobilidade da cidade? Foi bem. E aí, o meu querido professor saudoso Luciano Agra, que à época era o secretário de planejamento, nós tínhamos uma amizade pessoal, tínhamos um respeito profissional muito grande, e ele me chama e diz, olha, aqui a gente vai ter que apartar, cara, a gente vai ter que dividir no meio. Foi criada aquela avenida que eu sinto um orgulho toda vez que passo nela. Aquela avenida duplicou, demais. A empresa fez, sabe, tudo, e você ligou os bairros. A Mangabeira foi unida a Altiplano, né? Evitando um trajeto pela orla bem grande. Um arrudeio, né? Um arrudeio bem grande.
que até hoje está lá, o fluxo, com tudo, uma avenida de comércio, com tudo, com uma serviço, principal. com escola, com a principal. Posto de gasolina é ali que tem. Isso o poder público tem que ter em mente. E tem que regular. Né? Olha, se tem que fazer uma alça, cara, que você perca da sua área, mas você tem que deixar o lugar da alça. Você tem que respeitar os acessos que amanhã vão precisar dele. Isso mesmo. Daí nossa responsabilidade em fazer a coisa prevendo tudo isso. Prevendo o impacto. Prevendo o impacto, claro. E aí, Paulo Macedo, dentro dessa questão da arquitetura também, existe a importância daquelas participações em eventos, workshops, em visitas, feiras internacionais. Tivemos a oportunidade de juntos participar de um workshop em Lisboa e ver um pouco do que está se praticando em termos de arquitetura, lançamentos imobiliários, práticas, né? As melhores práticas naquele mercado. E você, o que é que você observa quando vai a Miami, por exemplo, visitar empreendimentos conceituais? O que é que você espera quando vai a uma viagem dessa, né? Empreendimentos grifados com marcas de altíssimo padrão, de luxo, de conceitos, né? De design. Eu costumo dizer assim, sabe, Glauco, assim, o arquiteto ele tem que ter uma visão global, né? Global, que eu digo em termos de mundo, de tudo que acontece. Você tem experiências, né, por aí afora. Uma das minhas paixões é viajar. Né? Viajar é bacana. Você conhece história, você conhece cultura, você vê coisa diferente, você vê obras que você nunca pensou que ia entrar, você entra dentro, né? Como a gente entrou naquele museu lá de Lisboa, né? Ali na beira na beira do Tejo. Exatamente, né? Você ter uma experiência daquela que a gente teve. De uma cidade como Lisboa, que mas você é um museu extremamente moderno, né? Extremamente moderno, um projeto de arquitetura fantástico. Então, o exemplo de Miami é você buscar a vanguarda, né? Hoje existe uma tônica muito forte no mercado imobiliário, que são as grandes marcas de qualquer coisa estarem colocando seu nome, emprestando seu nome, seu know-how, associando, associando seu nome a produtos. E nesse ramo imobiliário está muito forte. O automobilismo de ponta, as grandes marcas, com seus designs aqui, né? Com os empreendimentos imobiliários. Então você tem, por exemplo, Pininfarina, que já entrou em São Paulo. Se não me engano, entrou em uma cidade aqui, eu acho que... Tem um produto em Fortaleza. Tem Fortaleza. Primeira capital do Nordeste, né? Aí tem empreendimento da Porsche, você esteve lá, visitou o quê? Porsche Design Tower, tem Aston Martin Residência, falando do cenário automobilístico, né? De Miami, exatamente. Parece que vem o Bentley e o McLaren. A gente vai visitar nessas conversas, nessas viagens, a gente visita exatamente esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa. Então, vem esses que você citou, vem o Althoff Astoria, né? Que é o Waldorf Astoria, né? Que é o negócio. Então, você vê naqueles empreendimentos, você vê coisas que muito provavelmente você não vai executar aqui. São empreendimentos milionários em termos de dólares, bilionários em termos de reais. Né? Mas você tem que saber que aquilo existe. Você tem que ver. Identificar os elementos que estão sendo neles utilizados, né? Usados, as tendências que vão acontecendo no mercado de luxo, ou no mercado intermediário. Porque quer não, esses empreendimentos hoje com o mercado global, eles vão chegando, né? Eles ditam, vão chegando aqui, seja em Balneário Camboriú, São Paulo, se você for observar, tem empreendimentos lá com unidades de 400, 500 metros quadrados, torres verticais, como por andar, com metro quadrado de 50 mil reais. Tem. Pois é. No Rio de Janeiro. Pois é. Não, em São Paulo também tem. Eu sei. Mas no Rio teve um empreendimento que chegou a 100 mil reais o metro quadrado. Pois é. Entendeu? Então, na verdade, é aquele negócio, né? As oportunidades na vida aparecem, você tem que ter sempre referências, e se melhor você tiver visto aquilo lá, né? Aquilo lá funciona para você como uma referência muito melhor do que você apenas ver. Se você sentiu, então você ir a Miami, você conhecer esses empreendimentos, você conhecer os estandes de venda, você conhecer
o modus operandi, você conhecer como que se vende, você conhecer como que se constrói. Você tem os depoimentos de arquitetos, depoimento de engenheiros, depoimento de construtores. É uma experiência rica demais. Assim como fizemos em Lisboa. Fora o network, né? Que são profissionais do Brasil inteiro, que participam desse tipo de evento, ou de imersão arquitetônica em si, né? Ou de mercado imobiliário, que você fica com, sabe, com amizade com todo mundo, 20, 30 né? No país inteiro, né? Isso é fantástico. É isso. Muito bom. É isso. Paulo, agradecer mais uma vez sua participação. Ter você aqui com a gente tem uma importância muito bacana. Você tirar um pouco do seu tempo para expor, compartilhar sua experiência, suas ideias, seu pensamento. Paulo, você deu várias aulas, na verdade, aqui hoje. Não só para a gente, para todo mundo que está assistindo. Você sabe do carinho, da admiração que a gente tem por você. Não só o Paulo Macedo, arquiteto, mas a pessoa. E foi bom demais, Paulo. Um dos melhores papos. Então, um brinde. Um brinde a toda essa... Um brinde a tudo isso, um brinde a Bananeiras, um brinde ao futuro, um brinde ao que está por vir. Um brinde. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte aí, compartilha com seus amigos. Seu amigo com certeza vai gostar desse papo da gente também. Se inscreve no canal. Os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Até o próximo papo.